Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro, como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se em uma cidade sitiada, onde o povo vive em constante tensão, esperando uma libertação que parece nunca chegar. De repente, na noite mais escura, uma porta se abre, não uma porta comum, mas uma passagem para a liberdade. Esta imagem poderosa nos introduz ao coração da nossa primeira leitura hoje, a instituição da Páscoa, um momento que mudaria para sempre a história do povo de Deus. Esta noite será uma noite em que se deve vigiar em honra ao Senhor, proclama Moisés. Que palavras carregadas de expectativa e esperança! Não se trata de uma noite qualquer, mas de um momento definitivo na história da salvação. O povo hebreu, escravizado no Egito por gerações, está prestes a experimentar a libertação que Deus havia prometido. Mas observem os detalhes específicos que Deus dá através de Moisés. Tomareis um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano. Não qualquer cordeiro, mas um cordeiro perfeito, imaculado. Este cordeiro seria sacrificado e seu sangue usado para marcar as portas das casas israelitas.
Vendo sangue, passarei por cima de vós, promete o Senhor. Meus irmãos e irmãs, esta não é apenas uma história antiga. É uma prefiguração, uma sombra da realidade mais profunda que encontramos em Jesus Cristo. Paulo nos diz claramente: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Jesus é o Cordeiro perfeito, sem mácula, cujo sangue não apenas marca nossas portas, mas purifica nossos corações. Mas a Páscoa não era apenas sobre libertação, era sobre lembrança. Este dia será para vós um memorial, diz Moisés. Celebrareis esta festa em honra ao Senhor. Será uma instituição perpétua para vossas gerações. Deus sabia que o povo precisaria ser constantemente lembrado de sua fidelidade, de seu poder libertador. É aqui que nossa leitura do Evangelho se torna profundamente relevante. Jesus e seus discípulos estão caminhando pelos campos de trigo num sábado, e os discípulos, com fome, começam a colher espigas para comer. Os fariseus, vigilantes guardiões da lei, imediatamente acusam: eis que teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Para entender completamente esta cena, precisamos nos colocar no contexto. O sábado era sagrado para os judeus, uma instituição dada por Deus para ser uma bênção, um descanso da labuta diária. Mas ao longo dos séculos, os líderes religiosos haviam construído camadas e camadas de regras e regulamentos ao redor do sábado, transformando de uma fonte de alegria em um fardo pesado. Jesus, o mestre da palavra, responde com uma lição de história bíblica: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era permitido comer nem a ele nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Que resposta brilhante! Jesus está lembrando aos fariseus que até mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando confrontado com a necessidade humana genuína, priorizou a compaixão sobre a letra fria da lei. Não era que Davi desprezasse a lei de Deus, mas que ele compreendia o coração por trás da lei. E então Jesus faz uma declaração que deve ter deixado os fariseus sem palavras: eu vos digo que aqui está quem é maior que o templo. Imaginem o choque. Para um judeu, nada era mais sagrado que o templo. Era o lugar da presença de Deus, o centro da vida religiosa. E Jesus está dizendo que ali, na pessoa dele mesmo, está algo maior. Mas Jesus não para por aí. Ele cita o profeta Oséias: se conhecesses o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. Que palavras penetrantes! Jesus está confrontando uma religiosidade que se perdeu em rituais e regras, esquecendo o propósito fundamental da fé: o amor e a misericórdia. Pensem comigo, quantas vezes nós também caímos nesta armadilha? Quantas vezes nos tornamos tão focados nas formas externas da religião que esquecemos seu coração? Quantas vezes julgamos outros por não seguirem exatamente nossas tradições, enquanto negligenciamos o amor e a compaixão que deveriam ser a marca distintiva de nossa fé? E então Jesus faz a declaração final, que é como um raio em um céu claro: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus não está apenas interpretando a lei do sábado, ele está revelando sua autoridade divina. Ele é o Senhor do sábado porque ele é o Senhor de tudo. Meus queridos irmãos e irmãs, estas leituras nos convidam a uma reflexão profunda sobre a natureza da verdadeira adoração e obediência a Deus. A Páscoa nos lembra que Deus é um Deus de libertação, um Deus que nos liberta não apenas da escravidão física, mas das correntes espirituais que nos prendem. E o episódio do sábado nos ensina que esta libertação inclui a liberdade de uma religiosidade legalista e sem vida. Quando Jesus diz misericórdia quero, e não sacrifício, ele não está rejeitando a importância da adoração ou da obediência. Ele está nos mostrando que a verdadeira adoração flui de um coração transformado pela misericórdia de Deus. É um coração que compreende que foi libertado, perdoado, amado incondicionalmente. Imaginem como seria a nossa vida se realmente compreendêssemos isso. Se acordássemos cada manhã não com o peso de tentar agradar a Deus através de nossas próprias obras, mas com a alegria de saber que já somos aceitos e amados por Ele. Se víssemos cada oportunidade de servir não como uma obrigação, mas como uma resposta natural ao amor que recebemos.
E imaginem como seria a nossa comunidade se vivêssemos verdadeiramente pela misericórdia ao invés do julgamento. Se, em vez de apontarmos o dedo para aqueles que são diferentes de nós, estendêssemos a mão em compaixão. Se, em vez de criarmos barreiras e exclusões, construíssemos pontes de amor e inclusão. Jesus nos mostra que Ele é maior que o templo, maior que nossas tradições, maior que nossas regras humanas. Mas Ele não destrói estas coisas, Ele as cumpre em seu verdadeiro propósito. O templo era para ser um lugar de encontro com Deus, e Jesus é Emanuel, Deus conosco. O sábado era para ser um descanso restaurador, e Jesus nos oferece o verdadeiro descanso para nossas almas. Hoje, somos convidados a uma nova Páscoa, uma nova libertação, não apenas da escravidão física, mas da escravidão espiritual. Não apenas das correntes do Egito, mas das correntes do legalismo, do julgamento, da hipocrisia religiosa. Somos chamados a viver na liberdade que Cristo nos conquistou. Mas lembrem-se, esta liberdade não é licença para fazer o que queremos. É liberdade para amar como Deus ama, para servir como Jesus serviu, para viver em misericórdia e compaixão. É liberdade para ser quem Deus nos criou para ser. E assim como a Páscoa era para ser celebrada perpetuamente, nossa vida deve ser um memorial constante da graça de Deus. Cada dia deve ser uma celebração de nossa libertação, cada ação um testemunho de sua misericórdia, cada encontro uma oportunidade de mostrar o amor de Cristo. Que possamos, como aquele povo libertado do Egito, viver em constante lembrança da fidelidade de Deus. Que possamos, como os discípulos de Jesus, caminhar com Ele em liberdade, sabendo que Ele é o Senhor não apenas do sábado, mas de todos os nossos dias. E que nossa vida seja uma declaração viva de que servimos a um Deus de misericórdia, um Deus que nos liberta, um Deus que nos ama além de toda medida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.